outra corrente vai mais longe ainda, é o chamado racionalismo crítico, de Popper. Para os popperianos, a ideia do fundamento último é compatível com o falsificacionismo, que está na base de toda ciência objetiva. Se a proposição apresentada como fundamento último escapar à possibilidade da falsificação, nesse caso é uma proposição vazia. E se for falsificada, nesse caso não há fundamento nenhum. Os racionalistas críticos se referem ao trilema de Munchausen. Qualquer tentativa de estabelecer fundamentos últimos leva, seja a uma regressão infinita, seja a um círculo lógico, seja a interrupção dogmática do processo de raciocínio e de argumentação pela seleção arbitrária de certas premissas. Em suma, os positivistas dizem que não há como justificar racionalmente o mundo da moral, porque a moral não tem nada a ver com a razão, e sim no máximo com as emoções ou com as conveniências sociais. E o racionalismo crítico dos popperianos vai além, afirmando que, ainda que fosse possível preencher o fosso que separa o mundo do ser do dever ser, não se teria lucrado nada com isso, porque não há possibilidade lógica de qualquer tipo de fundamentação última. A segunda característica da filosofia moral da Ilustração, o individualismo, tem sido criticado em seus dois momentos constitutivos, o hedonismo e o eudemonismo. Foram repudiados pela esquerda e pela direita. No primeiro caso, como sintomas de decadência da burguesia, e no segundo, por estimularem uma atitude antissocial e hostil à ética do trabalho. Por outro lado, a ideia do descentramento, tão importante para se compreender a força transgressiva do pensamento da Ilustração, também é negada pela esquerda, por se tratar de uma crítica individualista e, portanto, sem eficácia histórica. Mas o descentramento inquieta sobretudo os conservadores e, em primeira instância, os chamados neo-aristotélicos. Essa corrente, muito difundida na Alemanha, endossa a crítica de Hegel à filosofia moral de Kant. Nessa crítica, Hegel estabelece uma diferença entre moralitaet e que é isso? Tá, vou continuando. Entre a moralidade... Moralitaet, alguma coisa desse tipo. Entre a moralidade e o que poderíamos traduzir por eticidade. Tá. A moralidade é a consciência moral kantiana, que é em seu esplêndido isolamento. Decide sozinha, sem precisar prestar contas a ninguém, recorrendo exclusivamente ao procedimento monológico do imperativo categórico. Quais são as máximas da comunidade que merecem ser consideradas válidas ou não. Nesse certo sentido, a consciência ética individual se substitui à consciência ética coletiva. Pelo contrário, o nome esquisito que já foi dito aqui, a eticidade significa aquela esfera da sociedade em que a consciência moral já se concretizou, não na consciência solitária de um indivíduo que arrogantemente se atribui o direito de julgar sua comunidade, mas em normas, usos e instituições que dão em cada caso concreto soluções evidentes para dilemas morais vividos por cada indivíduo, sem que ele precise sofrer dilaceramentos existenciais ou recorrer a procedimentos tão perigosos como de julgar a partir de seu foro interno se determinada norma deve ou não ser considerada válida. Essa essência do anti-individualismo moderno essa é a essência do anti-individualismo moderno. Ele se manifesta na rejeição do hedonismo e do eudemonismo da Ilustração, considerados destrutivos e anômicos, e na rejeição do descentramento, considerado uma arrogância de maitres penseurs, eu não sei falar isso, de intelectuais que se julgam com o direito de colocar sub judice toda a vida social até que ela seja validada pelo procedimento abstrato do imperativo categórico. Essas palavras difíceis aí eu não sei mesmo.